e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E rompia-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E você diga glória a Deus e pode tomar o vosso assento. Dando glória a Deus, tá bom? Não está proibido. Eu quero trazer uma palavra para o seu coração, que o Espírito Santo falou comigo ao decorrer do dia de ontem, do dia de hoje, desde quando nós fomos comunicados que iríamos ministrar a palavra do Senhor aqui nessa noite. Antes disso, eu quero desejar a todos vocês, aqueles que são casados e aqueles que namoram, feliz Dia dos Namorados, inclusive para minha futura esposa, minha futura noiva, minha futura esposa, com quem eu quero constituir minha família. Que Deus te abençoe, meu amor. Vamos para a palavra? A palavra que nós acabamos de ler, meus irmãos, é uma palavra muito conhecida, e eu quero que você redobre a sua atenção. Eu não quero ser muito extenso na palavra que me foi dada, mas eu quero que você saia daqui entendendo aquilo que Deus quer de nós. O texto que nós acabamos de ler retrata o momento em que alguns homens estavam pescando e que não tiveram muito sucesso na pescaria deles. É bom nós lembrarmos que esse não é o primeiro encontro de Pedro com Jesus. No capítulo 4, a Bíblia ainda nos traz a história de quando Jesus entra na casa de Pedro e cura a sogra de Pedro. Jesus vai aonde? Jesus vai aonde? Jesus vai aonde? E o que ele faz? Cura a sogra de Pedro. Então, eu louvo a Deus aqui, porque se sogra fosse ruim, Jesus não curava. Então, é por isso que eu louvo a Deus, porque sogra Deus ama, e é por isso que Ele cura. E eu quero deixar para vocês aqui um entendimento de que Jesus ele estava realizando ou cumprindo o teu ministério. Jesus estava designando o papel que lhe foi confiado. E o capítulo 5, que nós acabamos de ler, retrata duas histórias, dois paradoxos completamente diferentes. Jonatas, qual é? É simples. Se nós formos observar o texto que nós acabamos de ler, nós vamos observar que o início do texto retrata quando Jesus estava sendo apertado pela multidão. Jesus estava sendo o quê? Jesus estava sendo apertado pela multidão. Jesus estava sendo procurado pela multidão. E qual o motivo que Jesus estava sendo procurado? É porque a multidão queria ouvir a palavra de Deus. Enquanto nós vemos esse cenário na vida de Jesus, nós podemos observar um cenário completamente oposto na vida de Pedro. Qual é o cenário? Um cenário de um homem fracassado, um homem frustrado, porque sabia o que fazer, mas não alcançou o objetivo e o resultado que ele esperava. De um lado, Jesus está sendo procurado. De outro lado, existe um homem que está querendo ir para casa. De um lado, existe uma pessoa,
alguém que está sendo apertado, que está sendo procurado para que abrisse os lábios e proferisse palavras sobre a vida daquele povo. De outro lado, eu acredito que Pedro queria ficar em silêncio, porque ele sabia o que fazer, sabia como fazer, sabia para onde ir, mas naquela noite tudo deu errado. E talvez eu esteja pregando para alguém aqui nessa noite que tem começado a orar com Deus, tem orado a Deus. Eu quero te pedir para que você redobre a sua atenção, por favor, não converse não. Por favor, redobre sua atenção aqui. Eu quero que você entenda bem. Talvez eu esteja pregando para algumas pessoas aqui que têm orado ao Senhor, que têm falado com Deus. Deus, eu não estou entendendo o porquê de tudo estar dando errado. As coisas não estão saindo como eu planejava, as coisas não estão saindo da forma como eu orei, como eu planejei, como eu me preparei. As coisas estão saindo do meu controle. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar aqui nessa noite. Jesus está no teu caminho. E aonde Ele passa, Ele muda. Aonde Ele passa, Ele opera milagres. Aonde Ele passa, Ele faz aquilo que você precisa. Ok. São dois cenários completamente diferentes. Jesus estava sendo procurado e Pedro querendo ir para casa. Só que o que me parece é que o momento em que Jesus chega, Jesus está vindo, caminhando, e enquanto ele caminha, ele visualiza dois barcos. Ele visualiza o quê? No momento em que Jesus visualiza dois barcos, ele poderia escolher qualquer um deles, sim ou não? Ele escolhe o de Simão Pedro. A pergunta que eu faço para vocês é, por que o de Pedro? Por que tinha que ser o barco de Pedro? Porque tinha que ser o barco daquele homem, exatamente aquele que estava conduzindo a pesca, exatamente que estava frustrado, exatamente aquele que estava triste, que estava arrasado, porque sabia o que fazer, sabia onde ir e não conseguiu nada. Mas Jesus escolhe ele. Jesus escolhe exatamente aquele que tinha tudo e que sabia tudo o que fazer, mas que não tinha conseguido fazer. Eu gosto muito de sair de vez em quando com meu pai para dar uma pescada, ir na lagoa. E alguns aqui, eu acredito que já tenham pescado e sabem que o período em que a gente larga a rede na água, que a gente faz o cerco para poder malhar o peixe e depois a gente tem que retirar a rede, ele tem um tempo. E eu quero que vocês pensem comigo. Se dentro de 12 horas e em cada hora dá um lance, somente um lance, nesse lance Pedro está largando as redes, malhando os peixes e recolhendo a rede, em 12 horas, quantos lances Pedro deu? Quem é que gosta de matemática? Quantos lances Pedro deu em 12 horas? Imaginem vocês, Pedro, no 12º horário, vendo que a rede estava acabando, já estava chegando no final e não tinha nenhum peixe. Quer ver a gente ficar numa alegria danada quando a gente começa a recolher a rede e os peixes já começam a balançar na rede. A gente vê que enquanto a gente recolhe, tem algo se mexendo ali, e a gente já começa a pensar na nossa mente, no nosso interior, tem peixe ali, tem peixe. Às vezes a gente grita, tem peixe, mas a gente não tem nem noção que tem alguns galhos que se envolvem nas nossas redes. Mas o Espírito Santo me trouxe aqui nessa noite, debaixo de uma autoridade do céu, para decretar e para declarar sobre a sua vida que tudo aquilo que não provém de Deus e que tem se achegado para perto da tua rede, vai cair por terra nessa noite. Eu quero te pedir que levante as suas mãos, porque eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Deus vai arrancar das tuas redes aquilo que não provém dele. Deus vai tirar das tuas redes aquilo que pode atrapalhar o teu relacionamento com Jesus. Deus vai arrancar. A pergunta que eu faço para os irmãos é, será que às vezes nós estamos preparados para essa fase em que Deus vai arrancar de nós? Nesse momento, Pedro vai pescar, não pega nada. Eu quero que vocês pensem comigo. Pedro, depois de uma pesca frustrada, chegando na beira da praia, recolhendo, ele desceu do barco. Duas atitudes aqui me chamaram a atenção. Primeiro, Pedro desceu do barco.
Segundo, Pedro estava lavando as redes. Duas atitudes me chamaram a atenção. Primeiro, Pedro desceu do barco. Segundo, Pedro estava lavando as redes. E enquanto Jesus vinha apertado pela multidão, procurando um lugar para começar a ministração, Jesus visualiza um barco. Fala: Pedro, guarda o barco não. Pedro, não guarda a tua rede não, deixa ela aí, a gente vai precisar dela. Pedro, vamos fazer o seguinte, tira o barco um pouquinho de perto da areia. Eu imagino que o pensamento de Pedro naquele momento foi: Jesus, eu acabei de sair de dentro dessa água, está frio lá dentro, eu estou cansado, não estou a fim de bater muito papo, mas eu vou fazer, Jesus. Já que a ordem veio do Senhor, eu estou aqui para cumprir. E aí Pedro tem o esforço de tirar o barco de perto da areia. Só que eu quero que vocês observem o seguinte: Jesus não quer somente o teu barco emprestado, Ele quer o barco e o dono do barco. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Jesus não quer somente o barco, Ele quer o barco e o dono do barco. Porque Jesus não precisa de barco de madeira, Ele anda sobre as águas. Mas para trazer você para perto, Ele utiliza barco, Ele utiliza água, Ele utiliza rede, Ele utiliza o que for necessário, mas Ele quer ter você por perto. Levante as suas mãos e diga comigo: Jesus me quer por perto. Repita isso mais uma vez: Jesus me quer por perto. Nem que para isso Ele precise usar teu barco e tua rede. Jesus estava mostrando para Pedro: Pedro, não me interessa o barco se o dono do barco não estiver dentro. Não me interessa você deixar a rede aqui e ir embora para casa. O que me interessa é o dono do barco dentro do barco. Porque a rede por si só para mim não significa nada. A hora que eu disser vem para cá, os peixes aparecem aqui. A hora que eu disser vem para cá, os peixes aparecem desse lado. O que eu quero é você, Pedro. Você não está entendendo que a noite de hoje foi preparada para que houvesse um cenário como esse. Foi eu quem permiti que a tua noite fosse um fracasso, para te encontrar na manhã desse dia e voltar com você para dentro do mar. Pedro, faz o seguinte, afasta da terra. Pedro, afasta da terra. Pedro, afasta da terra, vamos mais para dentro do mar, vamos para o mar alto. Eu imagino Pedro perguntando para Jesus: Jesus, aqui está bom? A essa distância aqui já está bom? E eu imagino Jesus olhando para Pedro e perguntando: Pedro, você acha que está bom? Você acha que a multidão que está ali na frente já consegue me ouvir, consegue me ver? O que você acha? Eu imagino Pedro cansado, arrasado, mas mesmo assim: não, Jesus, calma aí que eu vou te colocar num lugar melhor. Eu vou preparar um lugar aqui, eu vou para um lugar onde eu sei que tem peixe e é um ambiente agradável, é um lugar bom em que as pessoas que estão na beira da praia vão conseguir te ver. Eu imagino Pedro fazendo força e querendo colocar Jesus sempre em um lugar favorável. Escute isso aqui e pegue essa palavra para a sua vida. Você não pode permitir que os cenários que têm acontecido na sua vida, que as crises e os traumas que você tem vivido, façam com que você tire Jesus de um lugar favorável na tua vida. Você pode ter os teus traumas, você pode ter as tuas tristezas, você pode ter as tuas decepções, mas nada disso pode arrancar Jesus do ambiente, de lugar favorável na tua vida. Jesus precisa estar no centro do teu coração. Não adianta. Se nós estivermos com o pensamento em somente ver Jesus, se nós estivermos com o pensamento somente em estar perto, mas sem querer se envolver. Jesus me trouxe aqui nessa noite, Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: primeiro, eu quero te ter por perto, e nem que para isso eu faça a tua noite ser ruim.
nem que para isso eu faça teu dia ser ruim, mas eu tenho uma boa notícia: o choro pode durar uma noite inteira. O choro pode durar uma noite inteira. Se você puder, por favor, levante as suas mãos. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá quando você menos espera. A alegria virá quando você menos espera. Deus está vindo de encontro ao teu coração, trazendo a alegria que você precisa, trazendo o renovo que você tem pedido, trazendo a paz que você precisa. É Ele. Só que eu quero te mostrar, eu quero que você entenda isso aqui. Pedro tinha a opção de ir para casa, de não ceder o barco, de não ceder a rede e de ir embora, sim ou não? Sim ou não? Só que quando a gente faz o que a gente quer, a gente limita o que Deus tem. Quando eu tomo decisões que eu quero, eu limito o que Deus tem para mim. Você não entendeu? Quando nós tomamos as decisões que nós queremos, nós limitamos aquilo que Deus tem para nós. Nós dizemos assim: Senhor, espera um pouquinho, a sua decisão pode ser boa, mas eu quero experimentar a minha primeiro. Quando nós fazemos isso, nós limitamos aquilo que Deus tem para nós. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para liberar uma palavra para você. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a tua casa. Deus tem o melhor para a tua vida. Deus tem o melhor para a tua família. Deus tem o melhor para você. Seus sonhos podem ser bons, mas os de Deus são melhores. Teus planos podem ser bons, mas os de Deus são melhores. As suas vontades podem ser boas, mas as de Deus são melhores. Se for para Jesus pode ser melhor, para mim está ótimo, mas se for para Jesus, aplauda, por favor. Pedro, chega o barco, tira o barco de perto da areia, afasta o barco da areia, tira o barco de perto da terra, porque quanto mais perto da terra você tiver, mais naturalidade você vai viver. Pedro, sai de perto da terra, porque quanto mais você mergulhar, maior vai ser o nível das experiências que você vai viver. Pedro, se afasta da terra, porque até agora você viveu o natural. Pedro, se afasta da terra, porque até agora você viveu o que você consegue fazer, o que você pode fazer, o que você consegue apanhar. Agora eu quero te convidar, Pedro, a largar a terra. Sai de perto da terra, larga tudo que é terreno, porque eu tenho o melhor para você, porque eu tenho o maior para você. Pedro, sai de perto da terra. O convite de Deus para nós nessa noite é abandonar algumas coisas terrenas que têm impedido de nós, que têm nos impedido de viver coisas maiores e melhores. Tem coisas terrenas que estão nos segurando e que estão nos impedindo de viver aquilo que Deus preparou para nós. Se tem uma coisa que eu imagino que deixa Deus triste, é ver que Deus preparou aqui para você e ver que você está aceitando viver aqui, ó. Eu imagino que Deus analisa do céu, observa do céu, Ele olha do céu e visualiza misericórdia. Eu tenho tanta coisa para Ele, mas está aceitando tão pouco. Meu Deus. Eu tenho tantos planos, tenho tantos projetos, mas está se contentando com tão pouco. Abra os teus olhos espirituais e entenda que eu tenho mais para te dar. Entenda que eu tenho mais para te dar. Entenda que eu tenho mais para te dar. Deus não pode ser limitado. O apóstolo ministrou aqui nessa manhã, na manhã de ceia que nós tivemos aqui. A sua família pode não ser uma família onde você esperava muita coisa, mas Deus não precisa de uma família maravilhosa para realizar milagres através de você. Deus não precisa de cenários favoráveis para poder realizar milagres através de você.
Você não precisa que o seu pai ou que a sua mãe seja um teólogo para que você comece a pregar. Você não precisa ser um magistrado para você começar a desenvolver o ministério que Deus te confiou. A palavra de Deus para nós essa noite eu tenho um plano, o plano está traçado, vem para dentro do plano, vem para dentro do plano, vem para dentro desse barco, volta para o lugar aonde você não deveria ter saído. Mas Jesus, a pesca foi ruim, Pedro, volta para o barco, Pedro. Mas Jesus, eu joguei dos dois lados, não deu certo. Pedro, volta para o barco, Pedro. Mas Jesus, eu sei para onde eu devo ir. Pedro, volta para o barco, você sabe para onde deve ir. Mas eu sei aonde está o peixe. Eu sei aonde está o que você precisa. Eu sei aonde está aquilo que você me pede e aquilo que você procura. Não saia do lugar aonde Deus te estabeleceu. Existe uma graça de Deus aqui nesse lugar e eu quero te pedir que fique ligado. Eu já estou partindo para a conclusão dessa mensagem, mas eu quero te pedir que você redobre a sua atenção. Satanás vai tentar de todas as formas bloquear o teu crescimento, bloquear o teu avanço, bloquear a tua mente de crescer, mas Deus me trouxe aqui nessa noite debaixo de uma autoridade do céu para liberar sobre a sua vida. Satanás e seus demônios vão ter que bater em retirada. Satanás e seus demônios vão ter que ir embora, porque Jesus chegou. Jesus chegou. Jesus chegou. Eu quero te convidar a ficar de pé. Porque não são as minhas palavras que vão te convencer a voltar para o barco. É o Espírito Santo de Deus que está aqui nessa noite que vai te convencer a ficar no lugar que vai te fazer crescer, a ficar no lugar que vai te trazer para mais perto de Deus. Deus não quer que você ande se arrastando pelos cantos. Deus não quer que você ande frustrado. Deus não quer que você ande cabisbaixo, porque as coisas não têm saído da forma como você tem planejado. Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: levanta a tua cabeça. Acredita que a promessa ainda está de pé. Acredita que a promessa ainda está de pé. Você e a sua casa, você e a sua família está debaixo de uma palavra de Deus, está debaixo de uma ordem de Deus, está debaixo de uma promessa de Deus, e você vai viver aquilo que Deus prometeu para você. Levante as suas mãos, por favor. Por favor, levante as suas mãos.
levante as suas mãos. Eu vou permitir que você comece a orar no seu lugar nesse momento. Eu vou permitir que você comece a fazer uma oração nesse momento. Talvez existem pessoas aqui que estavam decididas a deixar o barco na beira da praia, a largar as redes dentro do barco e a ir embora, a viver à mercê do tempo, à mercê daquilo que poderia acontecer. E eu quero permitir que você faça a sua oração. Eu quero permitir que você ore ao Senhor. Eu quero te pedir que você faça uma oração sincera, uma oração verdadeira, porque Deus conhece o teu coração. E Ele quer ouvir as palavras dos seus lábios. Eu vou te dar 1 minuto para você orar ao Senhor. Parece que está tudo bem. Pra todo mundo está tudo bem. Mas eu conheço teu coração. Conheço você por dentro. E por conhecer, quantas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando. Por fora tem a cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço teu coração. Conheço você por dentro. Antes de eu começar a minha obra em tua vida, lá no ventre da tua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que é o fim, vai morrer e o desespero toma conta do teu coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi, não. O controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Não perdi o controle, não. Eu não
sua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que é o fim, vai morrer e o desespero toma conta do teu coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi, não. O controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. A sua história já estava escrita. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Pode uma mãe se esquecer de um filho. Davi estava esquecido, cuidando de ovelha, estava esquecido. José estava esquecido, na cisterna estava esquecido. Venderam, ele estava esquecido, no palácio estava esquecido, na prisão estava esquecido, o paralítico estava esquecido, no tanque de Betesda estava esquecido, o cego Bartimeu estava esquecido, em Jericó estava esquecido, o carpinteiro estava esquecido, venderam, ele estava esquecido, prenderam, ele estava esquecido, deram uma cruz pra ele, estava esquecido, na via dolorosa estava esquecido, crucificaram, ele estava esquecido, e no primeiro dia estava esquecido, no segundo dia estava esquecido, mas no terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia ele se levantou e mandou: eu vim aqui só para te dizer, eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. A sua história já estava escrita. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Não, não, não. Não perdi, não. Não, não, não. Olha pra mim aqui, por favor, e eu finalizo. Olha pra mim aqui, por favor. Deus não errou o teu endereço. Deus não errou a rota. Deus sabe que tinha pessoas melhores, mas Ele escolheu você. Tinha pessoas mais capacitadas, mas Ele escolheu você. Tinham pessoas mais preparadas, mas Ele escolheu você. Tinham pessoas que estavam esperando uma oportunidade, mas Deus escolheu você. E nada sai do controle de Deus. E você pode aplaudir ao Senhor acima da sua cabeça, glorificando o nome dEle para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo.